comecei a trabalhar nesse restaurante, lavava chão, lavava louça. Quando não gostavam muito do que eu fazia, eu levava tapa na nuca, né? Muitos xingamentos ali, muita humilhação. Meu nome é Fabrício Matsumoto, sou empresário, tenho 38 anos de idade. A minha infância ela foi muito complicada. Nós vivíamos em uma casa alugada, muito simples ali, onde uma das paredes da casa ela era de madeira. Ali chovia muito dentro da casa, mais dentro do que fora. Então a gente vivia uma vida muito limitada ali nessa casa. Essa casa era tão velha que o teto da casa desabou. Quando a gente achou que as coisas iam melhorar, descobriu-se que meu pai traía minha mãe. E aí meu chão desabou logo na juventude, né? Porque nosso pai era o nosso porto seguro, ele era o nosso herói. E ele, dentro de casa, parou de falar com a gente. Ficou mais de um ano dentro da casa, sem falar com ninguém, até o ponto de pegar as coisas dele e ir embora. Com isso eu cresci um jovem sem perspectiva nenhuma. Eu fumava, eu bebia muito. Até que eu comecei a me relacionar com uma pessoa. Desse namoro, eu vinha ter um filho precocemente e eu precisava ali sustentar esse filho. E eu não tinha dinheiro para comprar fralda. E as pessoas ao meu redor, conhecidos, parentes, que vinham trazer fralda. O NAN, que era um leite caro na época, né, para eu comprar. Às vezes eu conseguia comprar uma outra lata, mas eu lembro que eu precisava da ajuda da minha mãe, porque eu morava na mesma casa que minha mãe. A gente ficou ali no quartinho, eu, a mãe do meu filho pequeno. Após isso eu comecei a trabalhar num restaurante. Eu comecei a trabalhar nesse restaurante, lavava chão, lavava louça, ajudava geral ali, né, todo mundo, mas eu era muito humilhado nesse restaurante. Cheguei a sofrer agressões físicas. Quando não gostavam muito do que eu fazia, eu levava tapa na nuca, né? Muitos xingamentos ali, muita humilhação. Eu me lembro que eu ganhava 300 e poucos reais e quando os responsáveis dos restaurantes, né, que ficavam no escritório, decidiram aumentar o meu salário, porque eu já estava um bom tempo ganhando pouquinho, o gerente falou, não, pode baixar o salário dele porque ele não merece. Aí eu vim a ter a depressão, aí de achar de fato que para mim já não tinha mais jeito. Eu não chorava, eu urrava de dor. É uma dor tão grande que eu gemia embaixo do chuveiro. Eu gemia, eu gritava de dor, mas ninguém ali me ouvia, ninguém conseguia entender a dor que eu tinha dentro de mim. Procurei em outros lugares, procurei principalmente em médicos, porque eu queria na medicina um diagnóstico, né? A gente que tem essa situação toda dentro da gente, a gente quer um diagnóstico, porque pelo menos a gente quer saber aonde tratar. Eu fui convidado por uma pessoa para ir na Igreja Universal. E aí, na Igreja Universal, nasceu novamente em mim uma esperança, né? Porque eu via os testemunhos, eu ouvia a pregação do pastor e tinha muita vida ali, tinha força, né? Ao ponto de eu ser curado da depressão, né? Eu fui curado da depressão, da síndrome do pânico, mas mesmo assim eu ainda não me lançava no altar. Eu já cheguei a pegar envelope e deixar encostado, inclusive da fogueira santa. Eu cheguei a tocar no dízimo, sim, devido a algumas dificuldades que eu passava, alguns problemas financeiros, eu cheguei a tocar no dízimo. Muita miséria, ao ponto desse restaurante que eu era muito humilhado, eu juntava o resto da comida dos funcionários, que os funcionários que sobrava ali, a gente levava para eu e minha esposa se alimentar. Eu dentro da igreja, ouvindo testemunhos, ouvindo a palavra que vinha do altar, e por eu ser desobediente, veio acarretar a minha esposa a pedir a separação. A gente não tinha dinheiro nem para pagar o divórcio. Aí foi quando eu me lembrei de tudo que o pastor falava no altar. Eu falei, não, basta de sofrimento. Foi aí que eu decidi ouvir a voz do altar. Eu decidi sair da terra onde eu estava e ir para a terra que Deus tinha mandado eu ir. Aí eu
Pouco tempo depois eu me lembro que dentro da igreja chegou a fogueira santa. Chegou a fogueira santa, eu fui para o meu sacrifício, eu peguei o meu envelope. Eu me lembro que quando eu decidi de fato pegar ali o meu envelope e me lançar, mas não só lançar financeiramente, lançar minha vida no altar, eu me acidentei e cortei feio. A minha mão tem uma cicatriz grande aqui, onde eu levei 9 pontos e eu precisava gerar o meu sacrifício. Eu fui até o centro da cidade, comprei algumas facas, porque eu conhecia outros restaurantes, e de ônibus em ônibus, de porta em porta, eu fui vendendo as facas, porque eu estava acidentado, eu sentia muita dor na época, porque o corte foi fundo, mas mesmo assim com dor, eu saí vendendo as facas de porta em porta para gerar o meu sacrifício. Eu me lembro que junto com o meu voto de sacrifício, eu me coloquei dentro daquele envelope. Eu coloquei todo aquele homem inseguro que eu era, toda aquela infidelidade, eu era uma pessoa infiel, maus olhos, orgulho, os pecados também eu coloquei dentro do envelope. Eu coloquei a minha vida dentro daquele envelope. E eu me lembro que eu ainda tinha um valor para receber da empresa, eu peguei aquele valor também e eu precisava, porque eu estava endividado, eu tinha aluguel para pagar, eu tinha tudo, todas as contas para pagar, era tudo ou nada, era decisão. Mas quando passou do meio do altar, nasceu um gigante dentro de mim. A força, a certeza, ainda que fisicamente eu não estivesse enxergando nada, transformado ao meu redor, nasceu dentro de mim um poder para transformar ao meu redor. O espírito da fé entrou dentro de mim. Eu me lembro que por muito tempo eu falei não para Deus, e dessa vez eu tinha falado sim para Deus, e eu recebi o sim de Deus. Ele falou para mim, eu sou contigo. Você está passando por tudo isso, mas você vai vencer, porque agora eu estou contigo. Isso foi um dia muito marcante na minha vida, porque foram muitos anos dentro da igreja, sendo infiel, não obedecendo essa voz que vinha do altar. Eu tinha plena convicção que tudo ia se resolver. A minha esposa não tinha voltado ainda, eu não tinha um casamento, eu não tinha uma vida financeira realizada, não tinha nada, mas eu tinha tudo. Então ali eu fui trabalhando, continuei trabalhando naquele restaurante que eu era muito humilhado, lavava chão, lavava louça, mas só que a visão que eu aprendi na Igreja Universal, nessa faculdade da fé, foi que eu tinha que fazer para Deus. Então eu falava dentro de mim, eu quero ser o melhor lavador de chão desse lugar. Eu tenho que ser o melhor lavador de louça desse lugar, né? E ali, aos poucos, eu fui galgando espaço até ser responsável daquele restaurante. Eu fiquei gerenciando ele um tempo. Depois comecei a trabalhar em um outro restaurante, onde eu percebi ali que eu tinha probabilidade de maior crescimento. E aí Deus foi abrindo minha visão para coisas maiores, coisas que eu nem imaginava. Comecei a fazer comida na casa dos clientes, material de trabalho fui investindo e comecei a trabalhar. Os clientes que começaram a me chamar para ir na casa deles eram apresentadores de televisão, jogador de futebol, tem muitos nomes. Eu cheguei a fazer um aniversário da Hebe Camargo de 82 anos, onde ali toda a mídia foi, apresentadores, 800 pessoas, imagina, só pessoas da mídia. Ali eu comecei a ser reconhecido, comecei a ter nome no mercado, uma pessoa que era um nada, um zero à esquerda, tinha uma vida totalmente derrotada. Ali eu comecei a ter a visibilidade, até que um grupo de empresários ficou sabendo de mim e estava com um ponto num lugar fantástico, no bairro dos Jardins, entre a Alameda Lorena e Oscar Freire, e ali eu fui convidado para entrar de sócio no investimento de 3 milhões de reais, onde eu não precisei colocar nenhum centavo. E através dessa transformação, aquela mulher que se separou de mim, que não queria nem me ver pintado de ouro, a gente se casou de novo. O que adiantaria conquistar tudo isso se eu não tivesse alguém do meu lado para poder compartilhar? E mediante a todas essas conquistas, para mim, ainda tem a maior conquista de todas, que para mim não tem preço que pague, não tem dinheiro que compre, que é o Espírito Santo. Essa certeza dentro de mim, de estar sempre falando sim para Deus,
esse desejo de falar para as pessoas o que Ele fez na minha vida, dá vontade de entrar dentro da pessoa e mostrar esse Deus que eu conheci na Igreja Universal, de mostrar o que é o Espírito Santo para as pessoas. O meu único arrependimento na vida foi ter demorado para ouvir essa voz, para obedecer a Deus. Esse é o meu grande arrependimento, porque tudo isso poderia ter acontecido muito antes, mas muito antes.